E se uma única frase dita bem no início dos tempos definisse tudo sobre quem nós somos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo exatamente nessa frase. Uma declaração que é o clímax da narrativa da criação e que molda a nossa identidade, a nossa dignidade e o nosso propósito. Vamos descobrir o que ela realmente significa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Prestem atenção nessas palavras. Imagem, semelhança. Elas não estão ali por acaso, sabe? São os pilares de toda a compreensão bíblica sobre a humanidade. É o ponto mais alto da criação, um momento de verdadeira deliberação divina. A primeira pista de que algo muito especial está acontecendo aqui está na própria linguagem. A gente percebe uma mudança drástica no tom da narrativa, um sinal de que a criação da humanidade é diferente de tudo o que veio antes. Olha, até este ponto, Deus simplesmente comanda. Haja luz, e pronto. Haja um firmamento. É um poder que fala e as coisas acontecem. Mas agora o tom muda. Deixe de ser um comando para se tornar uma conversa, uma deliberação. Façamos. Essa palavrinha carrega um peso gigantesco, separando a criação da humanidade como um ato de intenção e solenidade muito especiais. E isso nos leva a uma das questões teológicas mais fascinantes de todo o texto. Por que o plural? Quem exatamente está incluído nesse nós? A resposta para essa pergunta, tem sido debatida por estudiosos há séculos. Então, como é que a gente entende esse nós? Bom, a primeira ideia é o plural de majestade, como um rei que diz, nós decretamos. Mas linguisticamente isso não se encaixa muito bem no hebraico antigo. A segunda hipótese é que Deus estaria falando com anjos, num tipo de conselho celestial. Mas isso também é problemático porque o texto é bem claro, somos feitos à imagem de Deus, não dos anjos. E isso nos leva à terceira visão, a de um plural intradivino, ou seja, uma conversa dentro do próprio ser de Deus. Isso não define a Trindade ali, mas com certeza abre uma porta para essa ideia, que vai ser bem mais desenvolvida lá na frente na Bíblia. Agora sim, vamos para o coração do versículo, os termos imagem e semelhança. O que eles querem dizer de verdade? A resposta vai muito, mas muito além de uma simples aparência física. A palavra hebraica para imagem é tselem. No Antigo Oriente Próximo, um rei costumava colocar uma tselem, uma estátua dele mesmo, num território distante para dizer, ei, este lugar está sob a minha autoridade. Então, a humanidade ser a imagem de Deus significa que fomos criados para sermos os representantes visíveis do governo invisível de Deus aqui na Terra. E a palavra dimut, ou semelhança. Pense nela não como uma segunda característica, mas como um reforço da primeira. Se tselem é o nosso status como representantes, dimut é a nossa capacidade de exercer essa função. Ou seja, fomos equipados para sermos como Deus na nossa forma de governar, criar e nos relacionar. Juntando tudo isso, a imagem de Deus se manifesta em nós de três maneiras. Primeiro, a estrutural. A gente tem uma mente que raciocina, um coração com senso de certo e errado. Segundo, a funcional. Não fomos criados para ficar parados, mas para agir, para cumprir uma missão. E terceiro, a relacional. Somos seres sociais, feitos para a comunidade, assim como o próprio Deus existe em comunhão. Vamos aprofundar um pouco mais nessa dimensão funcional. O que significa essa ordem de ter domínio sobre a criação? Essa é uma responsabilidade fundamental que recebemos. Olha que contraste importante. De um lado a gente tem o cuidador, o jardineiro. Do outro, o explorador, o tirano. O domínio que Deus nos deu se parece com a primeira imagem, não com a segunda. É um chamado para a gente ser guardião responsável, para cuidar e fazer a criação florescer, agindo em nome de Deus, e não para o nosso próprio ganho. Esse conceito, que muita gente chama de mandato cultural, acaba sendo a base teológica para todo o trabalho humano que tem significado. Liderança, arte, ciência, organização, tudo isso pode ser visto como uma forma de cumprir o nosso chamado para cultivar e desenvolver o potencial do mundo que Deus criou. Agora, surge uma pergunta que não quer calar. O que aconteceu com a imagem de Deus na humanidade depois da queda, lá em Gênesis 3? Será que ela foi perdida? Vamos ver como a teologia clássica lida com isso. A posição teológica clássica, que é bem firmada nas Escrituras, diz que a imagem de Deus na humanidade foi, sim, profundamente afetada e corrompida pelo pecado, mas não totalmente destruída ou aniquilada. A nossa dignidade fundamental, ela permanece. E a própria Bíblia nos dá evidências claras disso. Mesmo depois da queda e do dilúvio,
Lá em Gênesis 9, a razão para não cometer assassinato é que o ser humano é feito à imagem de Deus. E lá no Novo Testamento, Tiago aponta essa incoerência de louvar a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar pessoas que são feitas à semelhança dele. A imagem, mesmo manchada, ainda está lá. Uma boa forma de pensar nisso é com a imagem de um espelho. Após a queda, o espelho não quebrou em 1000 pedaços. Ele ainda reflete. Essa é a imagem estrutural. Nossa capacidade de pensar, de amar, ainda existe. No entanto, o espelho ficou trincado, distorcido. Essa é a semelhança moral. Nossa inclinação para refletir o bem foi corrompida, e agora a imagem que o espelho mostra está distorcida pelo egoísmo. E isso nos leva à parte mais esperançosa dessa história toda. Se a imagem está manchada, tem algum jeito de restaurá-la? A resposta do Novo Testamento é um sonoro sim. A história não termina com o espelho trincado, de jeito nenhum. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como a imagem perfeita de Deus. Nele, a gente vê a humanidade como ela deveria ser. Ele não é só um exemplo, ele é o próprio padrão para a nossa restauração. O livro de Hebreus captura isso de um jeito muito forte. Cristo não é apenas um reflexo, ele é o próprio resplendor da glória de Deus, a impressão exata da sua natureza. Nele, nós vemos a imagem de Deus em sua plenitude total. E aqui está o clímax da mensagem cristã. Por meio da fé em Cristo e da obra do Espírito Santo, essa imagem manchada em nós começa a ser renovada. É um processo contínuo de sermos conformados à imagem de Cristo, restaurando nossa capacidade de refletir Deus corretamente no mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Sabendo que fomos criados para representar a autoridade boa de Deus, que nossa dignidade está enraizada nele e que estamos sendo restaurados à sua semelhança, como isso muda a maneira como vemos a nós mesmos, como vemos os outros e o nosso papel no mundo?